Oi, bom dia. Me digam se estão por aí, se estão ouvindo. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Ó, a gente está na página 159 e a gente vai começar do parágrafo, o primeiro ensaio. Veja se vocês se acham. Só tomar. Vou começar aqui, tá? O primeiro ensaio, notável tanto pelo alcance como pelo impassível tom clínico, apresenta, sem louvar nem deplorar, uma coleção ricamente diversificada de dotes e inclinações eróticas. Hermafroditismo, homossexualidade, pedofilia, sodomia, fetichismo, exibicionismo, sadismo, masoquismo, coprofilia, necrofilia. Numas poucas passagens, Freud tem um tom crítico e convencional, mas sua intenção, visivelmente, não era crítica. Depois de enumerar o que qualificou de as perversões mais desagradáveis, ele as descreveu de maneira neutra e mesmo aprovadora. Elas tinham realizado uma parcela de trabalho mental. Aqui, apesar de seu cruel êxito, não se poderia negar o valor de uma idealização de pulsão. De fato, a onipotência do amor talvez não se mostre em nenhum outro lugar com maior força do que nessas aberrações. O interesse de Freud em compilar tal catálogo era o de ordenar um conjunto desnorteante de prazeres eróticos. Ele os classificou em dois grupos: desvios do objeto sexual normal e desvios da finalidade sexual normal, inserindo-os a seguir no espectro da conduta humana aceitável. Como muitas vezes antes, ele sugeriu que os neuróticos lançam, pelos próprios excessos em sua vida sexual, uma luz fulgurante sobre os fenômenos mais gerais. Aqui, novamente surge, com impressionante clareza, a tentativa de Freud de desenvolver um grande projeto de uma psicologia geral a partir de seus dados clínicos. A psicanálise revela que as neuroses, em todas as suas manifestações, formam uma cadeia ininterrupta ao longo de todo o caminho até a saúde. Maliciosamente, ele cita o psiquiatra alemão Paul Julius Moebius, no sentido de que somos todos um pouco histéricos. Todos os seres humanos são inatamente perversos. Os neuróticos, cujos sintomas constituem uma espécie de contraparte negativa das perversões, apenas expõem essa disposição primitiva universal de modo mais enfático do que as pessoas normais. O sintoma, os neuróticos, são a atividade sexual do paciente. Para Freud, assim, uma neurose não é alguma doença exótica e bizarra, mas sim a consequência absolutamente comum de um desenvolvimento incompleto. Isso é, de conflitos infantis não resolvidos. A neurose é um estado em que o sofredor regrediu a confrontos anteriores. Em suma, ele está tentando dar conta de um assunto inconcluso. Com essa fórmula, Freud chegava ao mais sensível dos temas, a sexualidade infantil. A psicanálise é uma psicologia do desenvolvimento que passou, ela própria, por uma acentuada evolução. Freud somente apresentaria sua avaliação definitiva do crescimento psicológico, de suas fases e principais conflitos no início dos anos de 1920, com a competente assistência de analistas mais jovens, como Carl Abraham. Na primeira edição dos 3 ensaios, Freud ainda foi bastante sucinto a respeito da história sexual do animal homem.
Somente em 1915 é que veio a acrescentar a seção sobre o desenvolvimento da organização sexual. Mas na primeira edição encontrou lugar para a discussão das zonas erógenas, aquelas partes do corpo, principalmente a boca, o ânus e os membros genitais, que no decorrer do desenvolvimento tornam-se focos de satisfação sexual. Em 1905, ele também abordou o que chamou de pulsões parciais. Desde o início, um ponto essencial para a teoria de Freud era de que a sexualidade não consiste numa força biológica simples e unitária, que surge plenamente formada com o nascimento ou aparece pela primeira vez na puberdade. Então, é algo que está sempre em construção, né? Não vem pronto e também não aparece num outro momento. Que aí seria da puberdade. Tem um texto do Freud que está nesse Amor, Sexualidade, Feminilidade, eu não vou lembrar exatamente qual que é o texto, mas que ele diz o que as pessoas acham, que chegou a adolescência, né, chega a época da puberdade, pum, aí aparece lá. E aí ele faz como uma... Ele diz, bom, não dá para um braço nascer na puberdade, assim como a sexualidade também não nasce a partir disso, né? Ao longo da vida vem desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo o nosso corpo de acordo com as fases que a gente vai vivendo, com os anos que vai passando, e a sexualidade também acontece dessa forma, né? É um processo de evolução. Assim, no ensaio sobre sexualidade infantil, Freud traçou uma linha desde a turbulência da primeira infância até a turbulência da adolescência, passando pelos anos relativamente calmos de latência. Sem reivindicar a primazia da descoberta, Freud teve gosto em destacar a importância que atribuía às manifestações de paixões sexuais na infância. Embora reconhecesse que a literatura mencionava ocasionalmente a atividade sexual precoce, como ereções, masturbação e mesmo atos semelhantes ao coito, ele observou que eram sempre apresentadas como curiosidade ou horríveis exemplos de depravação precoce. Ninguém antes dele, observou Freud com visível orgulho, havia reconhecido claramente a ubiquidade de uma pulsão sexual na infância. O segundo da série de 3 ensaios ligados à sexualidade foi escrita para corrigir essa falha. Freud atribuiu essa falta de conhecimento quase universal da atividade sexual infantil ao pudor e ao decoro, mas não só a eles. O período de latência, desde os 5 anos até a puberdade, essa fase de desenvolvimento em que as crianças fazem enormes progressos intelectuais e morais, empurra a expressão de suas sensações sexuais para um segundo plano. E mais, uma invencível amnésia envolve os primeiros anos da infância como um denso véu. A visão corrente de que a vida sexual se inicia na puberdade fora confirmada pelo próprio testemunho dos amnésicos em causa própria. Mas, como lhe era típico, Freud dirigiu sua curiosidade científica para o óbvio. Havia muito tempo, todos estavam cientes dessa amnésia universal, mas ninguém havia pensado em investigá-la. O que esse esquecimento estranhamente eficaz apaga, afirmou ele, é a experiência erótica da criança, juntamente com o resto de sua jovem vida agitada. Freud não sustentou o absurdo de que a sexualidade se manifesta exatamente da mesma maneira que a adulta. As condições físicas e psicológicas da criança tampouco permitiriam isso. Muito pelo contrário, as emoções e os desejos sexuais infantis assumem formas muito variadas, nem todas tangivelmente eróticas. Chupar o polegar e outras mostras de autoerotismo, retenção das fezes, rivalidade entre irmãos, masturbação. Nesse último tipo de jogo, os órgãos genitais dos meninos e meninas começam a marcar sua presença. Entre as zonas erógenas do corpo da criança, existe uma que certamente não desempenha o papel principal, e não se pode ser o portador dos mais antigos impulsos sexuais, mas está destinada a grandes coisas no futuro.
Freud, evidentemente, fala do pênis e da vagina. As atividades sexuais dessa zona erógena, que pertencem aos órgãos sexuais propriamente ditos, na verdade constituem o início da vida sexual posterior e normal. Essas aspas em normal são expressivas. Qualquer parte do corpo, qualquer objeto imaginável pode servir à satisfação sexual. As violações precoces por sedução ou estupro, aqui o que ele chama de violações precoces e até o que ele fala por sedução é o abuso infantil. Vão estimular o que Freud mellifluamente chamou de inclinações poliformemente perversas da criança, mas a aptidão para tal perversidade é inata. O que todos costumam chamar de normal, e aqui de novo entre aspas, no comportamento sexual é, na realidade, o ponto final de uma longa peregrinação, muitas vezes interrompida, objetivo que muitos seres humanos nunca, e a maioria deles apenas raramente, alcançarão. A pulsão sexual, em sua forma madura, é uma conquista. Os anos de puberdade e adolescência, aos quais Freud dedicou o último ensaio, correspondem ao grande período de prova. Eles consolidam a identidade sexual, revivem vínculos edipianos há muito enterrados, estabelecem o predomínio dos órgãos genitais para obtenção da satisfação sexual. Esse primado não confere aos órgãos genitais um controle exclusivo sobre a vida sexual. As zonas erógenas, que tão bem serviriam em anos anteriores, continuam a proporcionar prazer, embora se reduzam à produção de prazer preliminar, que sustenta e reforça o prazer final. Vale a pena notar que, para Freud, esse prazer final constitui uma nova experiência que só surge com a puberdade. Apesar de toda a sua famosa ênfase sobre a autoridade permanente e a importância diagnóstica da infância, Freud nunca desprezou as experiências que homens e mulheres encontram pela primeira vez na vida adulta. Como ele disse certa vez, era apenas uma questão de que os adultos falam com eloquência por si mesmos, e chegar a hora para que um psicólogo agisse como advogado dos primeiros anos de vida, até então, sobranceiramente, deixados de lado. Em sua primeira edição, os 3 ensaios sobre teoria da sexualidade constituíam um livrinho de 80 e poucas páginas, pouco mais que um folheto, tão densamente compactado e explosivo como uma granada de mão. Em 1925, na 6ª edição, a última a sair durante a vida de Freud, eles chegavam a 120 páginas. Permaneciam alguns mistérios que o livro não se propunha a solucionar. A definição de prazer, a natureza fundamental das pulsões e da própria excitação sexual. No entanto, muito se esclarecera na síntese de Freud. Recuando nas origens dos sentimentos sexuais até os primeiros anos de vida, ele pôde explicar, em bases totalmente naturalistas e psicológicas, o surgimento de freios emocionais tão poderosos como a vergonha e a repugnância, de normas em questões de gosto e moral, de atividades culturais como a arte e a pesquisa científica, inclusive a psicanálise. Com isso também se revelaram as emaranhadas raízes do amor adulto. Tudo se liga no universo de Freud, mesmo os xixes e as produções estéticas e o prazer preliminar, que trazem a marca das pulsões sexuais e suas aventuras. A generosa concepção da libido, sustentada por Freud, converteu um democrata psicológico. Como todos os seres humanos participam da vida erótica, todos os homens e mulheres são irmãos e irmãs por baixo de seus uniformes culturais. Os radicais sexuais reprovam Freud pelo que julgam ser sua ideologia genital, por assumir como ideal o intercurso heterossexual adulto com um parceiro eternamente amado, antecedido por algumas preliminares, aos quais todos os seres humanos deveriam aspirar. Mas, como Freud estabeleceu uma separação entre esse ideal e a monogamia,
Sua ideologia foi profundamente subversiva para sua época. Não menos subversiva era sua posição neutra e sem censuras a respeito das perversões, pois estava convencido de que a fixação sexual em objetos iniciais que não foram superados, quer isso significasse fetichismo ou homossexualidade, não era crime, nem pecado ou doença, e tampouco forma de loucura ou sintoma de decadência. Isso soava muito moderno, muito pouco respeitado, em suma, muito pouco burguês. Mas Freud, deve-se insistir nisso, não era um pansexualista. Ele rejeitou o epíteto com considerável rispidez, não porque fosse secretamente um adulador unilateral da libido, mas simplesmente porque achava que seus detratores estavam errados. Em 1920, no prefácio à quarta edição dos Três Ensaios, ele lembrou aos leitores, com certa satisfação feroz, que o rebelde e independente não era ele, e sim o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que havia confrontado a humanidade há algum tempo com a amplitude na qual suas intenções e ações são determinadas por impulsos sexuais. Era um fato da história cultural que os críticos que insistiam que a psicanálise explica tudo pelo sexo haviam convenientemente deixado de lado. Que todos os que desdenhosamente olham a psicanálise do alto de seu ponto de vista superior possam ser lembrados na íntima coincidência entre a sexualidade ampliada da psicanálise e o eros do divino Platão. Quando lhe era conveniente, Freud, o positivista e antimetafísico, por princípio, não se importava em invocar um ancestral filosófico. Essa ideia de que a psicanálise explica tudo pelo sexo, ainda hoje é dita. Parece que a ideia de psicanálise não é ciência, também vem, né, ligada a essa ideia de, mas é tudo sexo, só pensa em sexo, só fala de sexo. Na verdade, é muito pela sexualidade, mas não tudo pelo sexo. Tem essa diferença aí, né? Quem tem dúvida sobre sexualidade, quem pensa que precisa aprofundar o conhecimento sobre sexualidade, vale muito a pena ler esse livro da Autêntica, ler todos os textos dele, de verdade, assim, mergulhem nele, aprofundem, porque é muito bom. E aqui a gente termina esta parte. Deixa eu anotar aqui e ver que a gente vai começar agora. A gente vai para a última parte do que se refere à psicanálise, né, que ele coloca aqui como capítulo 3, que é um mapa para a sexualidade. E aí tem esboço de um pioneiro preparado para o combate. Veja se vocês acham aí. Peraí, que eu fui na página errada, não é esse. Ainda bem que eu olhei no sumário. Deixa eu ver. Eu acho que a gente já passou dessa parte. Eu acho que é isso mesmo. Porque a gente já leu esse Um Mapa para a Sexualidade, não foi isso? Né? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Esse foi o último, que era da página 155. Deixa eu achar. É isso. E agora começa na Elaborações, de 1902 e 1915. Não é isso? Um livro pequenininho desse, né? Por isso que se perde. É isso mesmo, é essa parte que a gente vai começar. E aí sim é no capítulo 4. Esboço de um pioneiro preparado para o combate. Que aí é na página 165. Deixa eu ver aqui. Mas acho que a gente consegue, talvez, ler até 174. Não sei se vai dar, mas vamos tentar. Oi, Tainá.
Deixa eu ver, sou nova aqui, gostaria de saber qual seria o livro. O que a gente está lendo é a biografia definitiva de Freud, este pequeno livrinho aqui, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Seja bem-vinda. Eu não sei se você tem o livro, mas se você não tiver, as meninas têm em PDF, e aí já mandaram lá no grupo do WhatsApp. Você tem uma das duas versões? Não tem? Se alguém tiver com PDF, vocês conseguem mandar lá no grupo do WhatsApp agora, por favor? E aí a Tainá consegue acompanhar. Ou se não, manda uma mensagem, pede lá que eles têm, porque agora eu não consigo fácil aqui. Mas aí se alguém tiver para mandar, imagina. Vamos lá, então? Aqui já marca, né, aos 50 anos. Sabe que eu li agora dos 50 anos? Vocês sabem quantas cirurgias o Freud fez até o falecimento dele? 33. Muita coisa, né? 33 cirurgias. Vocês sabem que ele morreu por causa de um câncer? Sim, que era um câncer na boca, né? Que começou, não foi na boca que começou, acho que, não sei se foi faringe, alguma coisa assim, que nem era um câncer, era acho que uma inflamação, e aí depois passou. Então, no dia do aniversário dele. Olha, que especial, né? Eu ia achar muito legal. Mas aí ele fez, né, todas essas cirurgias, aí você vai vendo, assim, tipo, a história dele, pesado, né, gente? 33 cirurgias naquela época, e o bichinho ainda escrevia tanto assim, né, trabalhava tanto assim, porque ele trabalhou até o fim da vida dele, né? Acho que talvez aqui deva contar um pouco disso. Com certeza deve passar aí pelas recuperações, de como é que foi, né? Vamos lá. Em 6 de maio de 1906, Freud completou 50 anos. Os anos em que haviam acabado de passar foram plenos de satisfação, plenos de promessa. Entre o final de 1899 e meados de 1905, ele havia publicado 2 textos fundamentais, A Interpretação dos Sonhos e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, um estudo técnico. Os Xixes e sua relação com o inconsciente, um livro popular sobre a psicopatologia da vida cotidiana, e o caso Dora, o primeiro e ainda o mais controverso de seus casos clínicos. A gente já leu o caso Dora aqui no Quintas com Freud, e é um caso que todas as vezes que você lê, você tem novas elaborações sobre isso. Eu lembro que eu li na faculdade e eu achei muito bom o texto, o caso e tal, fiquei super encantada. E aí, depois, né, de anos lendo, pensei, meu Deus, como errou, né? Como errou! O caso Dora é uma tristeza o que fizeram com a Dora. Ela era maravilhosa, mas todo mundo errou. Todo mundo aqui já leu o caso Dora? É tipo o que não fazer, sabe? Não repita isso. Hum. Não tem aqueles vídeos que falam, não repita isso em casa? Tipo, não repita isso na clínica. Porque a Dora foi uma vítima e ela foi revitimizada com o processo ali de análise, né? Enfim, mas é muito bom para ler e ver o que não fazer. Obviamente, tem muitos ensinamentos ali, porque ainda quando ele errava, ele também trazia coisas muito importantes e construções, e ele foi mudando, né, a obra dele ao longo, então, dos estudos, das pesquisas, da vida. Então, que bom que foi mudando. E aquele caso é triste, viu, o que fazem com ela. Mas as descobertas em si são interessantes. Finalmente conseguiram obter a nomeação como professor e encontrado alguns adeptos entre médicos vienenses, seu sentimento de isolamento em relação à categoria profissional começara a diminuir. Mas, se por algum momento Freud julgou que o fato de ter publicado 2 livros que marcaram época, recebido um título honorífico e conseguido alguns seguidores, lhe traria tranquilidade, ele estava enganado. Os anos seguintes foram tão agitados quanto a década de 1890.
A organização do movimento psicanalítico se mostraria uma tarefa árdua e absorveu boa parte das melhores energias de Freud. As distrações nunca impediram Freud de repensar a teoria e a técnica psicanalítica. Os 15 anos seguintes foram um período de elaborações e sugestões de futuras revisões, mas achava que as pressões da política psicanalítica muitas vezes demandavam seu tempo de maneira irritante. Para comemorar seu 50º aniversário, os admiradores de Freud presentearam-no com um medalhão que trazia, numa face, seu perfil, e na outra, Édipo, decifrando o enigma da esfinge. Ó, que presentão! A inscrição em grego, extraída do Édipo, rei de Sófocles, pretendia claramente ser um elogio supremo a Freud, o Édipo moderno. Ele adivinhou o famoso enigma e foi um homem extremamente poderoso. Jones registra que, ao ler a inscrição no presente, Freud ficou pálido e perturbado. Era como se ele tivesse visto um fantasma, e ele o vira. Quando estudava na universidade, vagueando entre o pátio de arcadas decorado com os bustos de luminares desaparecidos, Freud havia abrigado a fantasia de que em algum dia seu busto também estaria lá, trazendo como inscrição exatamente as mesmas palavras escolhidas para o medalhão. Esse episódio, em que seus seguidores adivinharam com tanta sensibilidade e confirmaram de modo generoso a ambição mais celosamente preservada de Freud, simbolizava bem a influência que ele começava a exercer. Pelo menos alguns tinham reconhecido a ele, o explorador do inconsciente, como gigante entre os mortais. Cadê? Ó o meu aqui, eu tenho dele também. Vocês já viram que coisa linda? Dá para ver? Lá no cantinho ali, ó, um busto dele. Tão lindo. Eu amo. Eu tenho dele e do Lacan. Bem bonito. Freud precisava de homenagem. Ele, o bicho gostava, né, de um... Lembra quando a gente tinha Orkut? E aí perguntava do que gostava e tinha lá demonstrações públicas de afeto. Vocês lembram disso, né? Pelo amor de Deus. Ele com certeza faria um tique lá, né? Tipo, gostava. A amizade com Fliss havia muito tempo, agonizante, acabara de expirar numa última e desagradável explosão pública, e as lembranças por ela evocadas afligiam-no profundamente. Depois da violenta discussão no verão de 1900, quando Fliss questionou o valor das pesquisas psicanalíticas de Freud, os dois não tinham voltado a se encontrar. Mas, nos 2 anos seguintes, a correspondência prosseguiu, ainda que claudicante e em intervalos cada vez mais espaçados, como se o antigo afeto tivesse um resto de ímpeto próprio. Então, no começo do verão de 1904, Fliss escreveu uma carta impaciente a Freud. Ele acabava de se deparar com O Sexo e Caráter, o livro de Otto Weininger, publicado no ano anterior. O livro, uma curiosa mescla de especulações biológicas e fisiológicas e extravagante crítica da cultura, havia rapidamente adquirido o estatuto de objeto de culto, para o que muito contribuíra com o suicídio melodramático de Weininger. Aos 23 anos, talentoso, precoce e louco, judeu convertido ao cristianismo, que detestava judeus e mulheres em igual medida, havia se suicidado com um tiro em Viena, na casa de Beethoven. Para a consternação de Fliss, como rispidamente informou a Freud, ele encontrara no livro de Weininger, entre aspas, minhas ideias sobre a bissexualidade e a natureza da atração sexual daí resultante. Os homens femininos atraem mulheres masculinas e vice-versa. Era uma das teses que Fliss achava que praticamente havia patenteado como sua, tendo-a comunicado em confiança a Freud alguns anos antes. Mas ainda não a publicara integralmente. Agora, vendo-a impressa, estava certo de que seu ex-amigo, devia tê-la passado indiscretamente para Weininger, fosse por vias diretas ou através de Hermann Snowboden,
um psicólogo amigo de Wenninger e paciente de Freud. Aqui, quando tem essa carta, que está nessa edição do Amor, Sexualidade e Feminilidade, ele fala que não fez isso, depois um estudioso, né, comprova que ele não fez isso, ele fala, o que eu deveria ter gritado? Pega ladrão? O jeitinho dele de responder, né, as pessoas, assim, um jeitinho único. Ele também, isso eu já falei, né, para vocês, que ele escreveu mais de 10 mil cartas, das que tem, né? Vai saber as que não tem aí. E aí as pessoas falam, né, da psicanálise ser solitária. Eu não lembro agora exatamente quantos são. Eu acho que são mais de 276, porque eu tenho memória fotográfica. Então, veio na minha cabeça 276 pessoas com quem Freud trocou essas mais de 10 mil cartas aí. E aí trouxe isso, né, de falar que a psicanálise é solitária, porque a construção da psicanálise não foi solitária. Ele fez tudo isso, mas tudo isso que ele conseguiu fazer foi trocando com outras pessoas. E aí, hoje em dia, tem essa ideia de psicanálise solitária. Não sei por quê, não sei para quê, porque não serve de nada. Se a gente for observar os movimentos dele, olha que importante que é fazer isso com outras pessoas. Até mesmo a questão da gente ler aqui, né? Não é um grupo de discussão, a gente acaba mais lendo do que discutindo, diferente de um grupo de estudos, que é mais discussão, né, que faz a leitura prévia, mas o fato de você semanalmente se comprometer a parar e ler 1 hora junto com outras pessoas, não traz alguma questão assim que é melhor do que ler sozinha? Eu sempre prefiro estudar em grupo, participar de grupos, ter assim, porque eu acho que é um compromisso. Talvez se todo mundo aqui tivesse falado, toda quinta-feira, 11 horas, eu vou ler sozinha a história de Freud, muitas quintas-feiras teria deixado de lado ou passado. Mas o fato de se ter um compromisso com outras pessoas faz com que a gente realmente consiga manter isso, né? E ler traz um aprendizado, né? Não só a discussão, mas a gente lê também. Eu gosto bastante, incentivo bastante isso de estudos em grupos. Façam quanto mais vocês puderem, se formem em grupos e estudem. É bom. Como vimos, a ideia de que um sexo contém elementos do outro e a reivindicação de Fliess em ter sido o primeiro a desenvolvê-lo já haviam contribuído, alguns anos antes, para algumas interessantes dificuldades entre ele e Freud. Agora, em 1904, frente a uma acusação de indiscrição, Freud tergiversou. Admitiu que havia comentado a bissexualidade com Sloboda durante o tratamento. Esse tipo de coisa, escreveu ele, vem à baila em todas as análises. Sloboda, a seguir, devia ter passado a informação a Weininger, na época preocupado com o problema da sexualidade. Falecido Weininger, escreveu ele a Fliess, era um ladrão com uma chave que encontrou por aí. Acrescentava que Weininger poderia ter apanhado a ideia de outro lugar. Afinal, havia alguns anos, ela figurava na literatura técnica. Fliess não se acalmou. Um amigo mútuo lhe dissera que Weininger havia mostrado o manuscrito de Sexo e Caráter a Freud, e que este aconselhara Weininger a não publicar tal absurdo. Mas, evidentemente, Freud deixara de advertir a Weininger que ele estava prestes a cometer um roubo intelectual. Essa rememoração, sob todos os aspectos acurada, fez com que Freud admitisse que havia mais coisas nesse contratempo do que ele reconhecera. Weininger realmente viera vê-lo, mas seu manuscrito era muito diferente do livro. Freud achava uma pena, disse com severidade, e na vulnerável posição em que se encontrava, com bastante imprudência, que Fliess tivesse retomado a correspondência apenas para levantar um incidente tão mesquinho. Afinal, é muito fácil praticar um roubo intelectual, mas estava Freud. Ele sempre havia reconhecido o trabalho dos outros, nunca tendo se apropriado de nada que pertencesse a terceiros. Não era o melhor momento, nem o melhor lugar para Freud alegar sua inocência no acirrado combate pela prioridade das ideias. Mas para evitar outras disputas, ele convidou Fliess a dar uma olhada no manuscrito, ainda inacabado, dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, para que Fliess pudesse estudar as passagens sobre a bissexualidade
e revisar qualquer uma que lhe parecesse ofensiva. Freud chegou a se oferecer para adiar a publicação dos 3 ensaios até que Fliess concluísse seu próprio livro. Eram atitudes decentes, mas Fliess preferiu não levá-las em conta. Este foi o final da correspondência Fliess-Freud, mas não o final da disputa. No começo de 1906, Fliess finalmente publicou seu tratado com um ambicioso título de O Curso da Vida, Fundamentos da Biologia Exata, que apresentava exaustivos detalhes suas teorias sobre a periodicidade e a bissexualidade. Gente, essa teoria da periodicidade, vocês já leram? É uma confusão que eu li, tu pensa assim, meu Deus do céu, tem que ler de novo para tentar entender isso daqui, porque não consegui entender, não faz muito sentido para mim. Tá numa das cartas também que tem nesse da teoria da sexualidade. Ele conta, não vou saber explicar porque eu não entendi, tá? Só dá uma... Mas ele conta a partir de ciclos. Então, ele fala dos ciclos, e aí ele pontua, né, da mulher, do ciclo menstrual, e aí ele diz de uns ciclos também do homem. Mas não ganha muita força isso, tanto que o Freud não concorda e também não utiliza disso. Ao mesmo tempo, um certo A.R. Pfeffling, livreiro e jornalista, inspirado por Fliess, acusou Freud, publicava um agressivo folheto denunciando Snowboda e Willinger como plagiadores e acusando Freud de ser o intermediário pelo qual eles tiveram acesso à propriedade original de Fliess. O que mais feriu Freud nessa polêmica foram as citações extraídas de suas comunicações privadas a Fliess. Ele revidou numa carta a Karl Claus. Embora reconhecesse moderadamente a verdade da alegação de Pfeffling, segundo o qual Wellinger chegara às teorias de Fliess, passando indiretamente por ele, Freud criticou Wellinger por deixar de registrar sua dívida. Quanto ao resto, repudiou as acusações de Pfeffling e, portanto, de Fliess, como miseráveis calúnias. Desta vez, a vazão de sua indignação não trouxe alívio. A controvérsia foi para Freud uma experiência perturbadora. Sua falta foi, não tanto a indiscrição em discutir a bissexualidade com Snowboda, mas sua insinceridade com Fliess acerca da visita de Wellinger. Realmente pode ser verdade, como Freud afirmou, que o manuscrito que ele lera e o livro que havia se tornado um best-seller, tão em voga, tivessem pouca coisa em comum. Aqui tem nota de rodapé. A questão, ainda em 1938, preocupava Freud. Ele insistiu que tinha sido o primeiro a ler seu manuscrito, de Wellinger, e condenei-o. Em todo caso, ele aconselhara Wellinger a não publicá-lo. Contudo, quando se tratou da participação de Fliess nas descobertas de Freud, ele se manifestou uma extraordinária capacidade de reprimir lembranças inconvenientes. Por mais de 10 anos, Fliess havia sido seu mais íntimo confidente, e sob aspectos cruciais, o único em quem ele investiu suas mais profundas emoções. Por isso, em 1900, Freud julgou impossível enfrentar com serenidade sua separação definitiva. Nessas circunstâncias penosas, era reconfortante contar com seus seguidores dispostos a compará-lo a Édipo. Foi bastante doloroso para ele, né, essa briga aí que ele teve com Fliess, e pelas cartas dá para a gente perceber o quanto ele tinha um carinho, que às vezes até parecia um tipo de um sentimento de amor mesmo, assim, né, pelo Fliess, de amor romântico. Que numa carta também ele afirmou que não era isso. Embora parecesse algumas vezes, né? Mas aí pode ser uma visão da gente. Deixa eu ver aqui se dá tempo de ler mais essa. Vamos tentar, né? Tentar para a gente terminar num lugar que faz sentido. Freud, aos 50, era intelectualmente fecundo e fisicamente vigoroso, mas atormentava-se volta e meia
com sombrias ideias de decrepitude. Quando Karl Abraham, em 1907, o visitou pela primeira vez em Viena, lamentou ver que, infelizmente, o complexo da velhice parece oprimi-lo. Sabemos que, aos 44 anos, Freud já havia escarnecido de si mesmo, chamando-se de velho israelita acabado. Essa preocupação tornou-se um estribilho constante. Em 1910, escreveu a um amigo: de qualquer forma, notemos que há algum tempo eu decidi morrer apenas em 1916 ou 1917. Mas a produtividade e os frutos do trabalho de Freud desmentiam essa preocupação neurótica. Embora fosse de estatura mediana, tinha cerca de 1,70, ele se destacava numa multidão com sua presença imponente, sua aparência bem arrumada e seus olhos observadores. Os olhos de Freud mereceram muitos comentários. Fritz Witzel, que nesses anos era próximo a Freud, descreveu-os como castanhos e brilhantes, com uma expressão prescrutadora. Havia quem os julgasse inesquecíveis. Um deles era Max Graf, um culto musicólogo vienense com grande interesse pela psicologia do ato criador, que encontrou Freud pela primeira vez em 1900 e logo passou a fazer parte do seu círculo íntimo. Comentou a respeito dos olhos de Freud, que eram belos e sérios. Pareciam olhar o homem a partir das profundezas. A psicanalista inglesa John Riviere, que o conheceu depois da Primeira Guerra Mundial, observou que, embora Freud fosse dotado de um humor encantador, sua grandiosa presença caracterizava-se pelo gesto de avançar a cabeça e pela mirada crítica e exploradora de seus olhos agudamente penetrantes. Se o olhar, como Freud disse certa vez, é um substituto civilizado do toque, sua mirada prescrutadora, a qual muito pouco escapava, era-lhe extremamente apropriado. Ele tinha, lembrava Wittels, a postura curvada de um estudioso. Mas isso, ao que parece, não diminuía o ar imperioso de Freud. Um jeito bonito de dizer que a pessoa era corcunda, né? Uma postura curvada. Vou começar a falar que agora tenho uma postura curvada de estudos. Já achei melhor, assim, mais elegante. Era um ar de poder disciplinado. Mesmo o bigode e a barba, em ponta de Freud, eram submetidos à atenção diária de um barbeiro. Freud havia aprendido a dirigir seus apetites, as emoções vulcânicas, o gosto ardoroso pela especulação e suas incansáveis energias para a realização do propósito único de sua missão. Aqui tem notas de rodapé. Quando Wittels, em sua biografia, atribuiu a Freud uma natureza vulcânica, esse assinalou tal caracterização como um ponto de exclamação à margem. Não consigo imaginar a vida sem trabalho como algo realmente confortável. Nem eu. Escreveu em 1910 ao seu amigo, o pastor Oscar Pfister, de Zurique. Peraí, rapidinho. Em mim, a fantasia e o trabalho coincidem. Não encontro diversão em nada mais. O heróico esforço de autodomínio, a serviço do trabalho de concentração, prendia-o a um cronograma extremamente preciso. Como bom burguês que era, e sem vergonha de sê-lo, ele vivia, segundo as palavras de seu sobrinho, Ernest Waldinger, pelo relógio. Mesmo as variações que animavam o cotidiano de Freud eram estabelecidas. As partidas de baralho, os passeios pela cidade, as férias de verão, eram todos cuidadosamente programados, largamente previsíveis. Levantando-se às 7 horas, ele atendia os pacientes psicanalíticos das 8 ao meio-dia. O almoço era servido pontualmente à 1. Ao bater o relógio, a família se reunia em torno da mesa da sala de jantar. Freud saía de seu gabinete
Sua mulher se sentava de frente para ele, na outra ponta da mesa, e a empregada se materializava, trazendo a terrina de sopa. Então, seguia-se uma caminhada para estimular a circulação, talvez devolvendo provas tipográficas ou comprando charutos. As consultas eram às 3, e depois ele atendia a outros pacientes de análise, muitas vezes até às 9 da noite. Em seguida vinha o jantar, de vez em quando, um rápido jogo de cartas com a cunhada Mina, ou um passeio com sua mulher, ou uma das filhas, que frequentemente terminava numa cafeteria, onde podiam ler jornais ou, no verão, tomar um sorvete. O resto da noite era dedicado a ler, escrever e cumprir algumas tarefas editoriais nas revistas psicanalíticas, que, a partir de 1908, disseminavam as ideias de Freud e complicavam sua vida. Ia para a cama à 1 da manhã. Ai, Ana, tu achou? Achei corrido. O moço trabalhava assim, né? Porque, olha, ele começava a atender às 8, não é isso? Ô, Bruno, eu tô pensando aqui esse passeio depois de Passeio jantar. bom, isso é bom. Estava num café. Ai, que delícia, imagina. Mas depois... ele trabalhava bastante, né? Porque assim, das 8 ao meio-dia, das 3 às 9. Mas sabe, ele tinha pessoas para fazer as outras coisas para ele. Então, assim, ele se dedicava só a isso. Não só não, que era muita coisa. Mas, assim, a casa, ele saía, o almoço estava pronto, a vasilha lavada, ele estava ali cuidando disso aqui. Ele não tinha... Clínica, né? Então, agora... Eu achei um pouco cansativo, mas a gente faz tudo isso cuidando da casa, dos filhos, né? Da gente, de um monte de coisa. Então... É isso que eu pensei, eu achei assim, corrida, tem muita coisa, mas, tipo assim, ele podia ficar por conta disso. E ainda tinha esse lugar ali, assim, agora eu vou, depois de jantar, vou passear aqui, ou jogar, vou tomar um café, depois eu posso retornar. Então, porque tem quem vai cuidar dos filhos, quem vai cuidar da casa, então ele não tinha essa Marta que lutava, né? Marta lutava diariamente, gente. A vida da Marta, coitada, é que deve que era... Que era difícil, a vida da Marta era um pouco difícil. Ele trabalhou muito, né? Tem uma carta que ele escreveu para o Fliss, que ele disse que ele já não suportava mais tantas horas de atendimento e de trabalho. Ele falava, né, acho que ele coloca ali que são 10 horas de atendimento por dia. E ele aponta que estava começando a prejudicar os atendimentos, né, como se dissesse ali que os atendimentos acabavam perdendo a qualidade por conta disso. E aí ele foi reduzir. Acho que ele reduziu para 6 horas. Tem essa carta lá no feed no Instagram que eu postei. Ele podia, então, tirar essas da noite, né? Ficar às 5 da manhã, aí ali, assim, aí ele fazia... Tinha um horário bacana, né? Hã? Depois do meio-dia. Olha, depois ele poderia ficar estudando. Ó, deixa eu falar. Vamos terminar aqui na página 169? Nisso. E aí, deixa eu ver o calendário para avisar vocês. No dia 21, eu não vou fazer o encontro, tá, gente? Porque eu vou viajar. Vou fazer melhor que o Freud. Vou dar uma viajada, descansada, as férias de verão, minhas crianças. Mas daí, eu acho que a gente pode marcar para voltar no dia 4. Porque dia 28, talvez muita gente não vai conseguir, né? Fica pouquinha gente. Então, a gente volta no dia 4 de janeiro. Pode ser? Então, até dia 4, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigada por mais um ano de Quintas com Freud, sempre muito especial estar aqui. Ai, que bom, Thay. Ô, Bruna, você falou aí assim que vai viajar e tal, eu lembrei de uma paciente essa semana, ela faz residência, aí um superior dela lá falou com ela assim, que isso de felicidade, ela querendo ir para a cidade dela e tal, falou assim, que isso era uma ilusão, que isso de felicidade e descanso era uma ilusão e tal, e assim, né? E ela trouxe isso. Aí eu até falei com ela no dia 25, ela perguntou se eu ia ter horário dia 25, eu disse, não, dia 25 não vou trabalhar, não. Vou descansar. Aí ela virou para mim e falou assim, pois é, né? Porque você não acredita que a felicidade é só uma ilusão, né? Aí
lembrando disso aqui. Nossa, a Isis dançou uma música da Matilda no balé que fala felicidade é tão ilusória. A musiquinha da Matilda, e aí ela fica, felicidade é tão ilusória. O tempo inteiro. Depois eu escutei, é mó legal a música. Eu vou ver qual que é o nome, que eu não lembro agora, mas é uma música da Matilda, que fala da pandemia. Aí até tem, é só um tique para o mundo acabar, só um vírus. Mó legal. Depois vou mandar lá. Tá bom? Até dia 4. Um beijo. Descansem, a felicidade não é ilusória, felicidade é possível e real. Nem sempre, nem todo dia, né? Mas às vezes é. Que nas festas seja possível, que vocês tenham aí uma ótima passagem. A gente se vê então no ano que vem. Beijos.